produtores e produtoras e a todos que nos assistem mais esse Leite e Prosa. É um prazer estar com vocês mais uma vez e hoje falar de um assunto tão importante que é a saúde do nosso solo. E para esse bate-papo eu tenho dois convidados especiais, que é o Celso e o Carlos Eduardo Serri. Passo a palavra para vocês e podem se apresentar. Olá pessoal, meu nome é Carlos Eduardo Serri, meu apelido é Ado, eu sou engenheiro agrônomo e sou professor hoje no Departamento de Ciência do Solo da Exalc, em Piracicaba, parte da Universidade de São Paulo. Tenho uma satisfação de estar aqui com o Celso, com a Daniela, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão relevante, né? Que a saúde do solo é a base para a produção da planta, do animal. Então, estou muito contente, muito obrigado pela oportunidade. Olá, fornecedor e fornecedora Nestlé. Meu nome é Celso, engenheiro agrônomo, sou consultor da Nestlé e fazer parte dessa bancada como uma das pessoas mais influentes em clima nesse Brasil e no mundo sinceramente, uma grande responsabilidade, e fazer parte da Nestlé é um grande prazer e realmente me sinto honrado. Nós que agradecemos a participação e o aceite do convite de vocês e vamos começar o nosso bate-papo. Vamos começar por um tema que é sobre sustentabilidade. Agricultura sustentável. Hoje a gente vê bastante falar sobre isso, né? Mas, Ado, na prática, o que é uma agricultura sustentável? Como que isso ocorre? Olha, Dani, essa terminologia sustentabilidade, né, e agricultura sustentável realmente está bastante em discussão, né, no momento. E lembrando para os colegas, né, que estão nos assistindo, ela precisa contemplar 3 pilares. O pilar social, então a agricultura precisa ser socialmente correta, né, e em geral é mesmo. Tem o pilar econômico, isso reflete na rentabilidade, né, no aumento de produtividade e na renda, obviamente, para o produtor. E no último pilar, é o ambiental. E isso a agricultura tem mostrado recentemente que tem atendido os 3 pilares, sobretudo o foco tem sido no ambiental mais recentemente, não porque ele seja mais importante do que os outros 2, mas que a pressão que vem hoje, né, do público, dos consumidores, né, dos fornecedores de modo geral, e das redes de distribuição tem sido focada, né, essa pressão na parte ambiental. E a agricultura tem se mostrado, sim, em grande parte das situações, bastante sustentável. Por quê? Porque adota práticas de manejo conservacionistas, práticas de manejo regenerativas, práticas que respeitam, né, a interação solo, planta, animal, atmosfera. Então a gente pode conversar mais depois, mas na minha concepção, a agricultura de modo geral no Brasil tem sido, sim, conduzida de forma sustentável. Sempre há o que melhorar, né? Sempre há. Não é diferente aqui, mas considero que essa sustentabilidade tem sido atingida em grande parte das situações. Excelente. Quando a gente fala em sustentabilidade, você bem disse, né, que o nosso solo ali é a base, né, para todo... uma base para toda a sustentação das plantas e tudo mais, né? E como a gente olha esse solo, quando a gente maneja ele de forma sustentável, como que nós podemos olhar para ele e ver se ele está sendo manejado de forma adequada e como que a gente permite ver se esse solo ele está com uma saúde boa? Esse termo saúde do solo é uma das formas de avaliação, né? Se a gente está corretamente manejando o solo de forma, como você bem disse, sustentável. Dani, uma das maneiras é através de uma série de métricas que existem, indicadores, que contemplam atributos físicos do solo, atributos químicos e biológicos. Esse solo tem que ter um equilíbrio entre todos esses atributos. Não adianta o solo estar quimicamente, né, ajustado por uma dada cultura, mas com uma camada compactada, ou seja, o atributo físico está sendo impactado negativamente, ou sem vida, né, com a parte biológica pouco intensa, pouco metabolizada por ações de práticas inadequadas. Então, a saúde do solo
ela reflete o bom encaminhamento das práticas que leva em consideração, então, de novo, esses 3 aspectos: física, química e biológica. E para cada um deles, há métricas, há indicadores. Vou dar um exemplo rápido aqui. Sobre o ponto de vista físico, uma das métricas interessantes e relativamente fácil de ser obtida é a densidade do solo. Através dessa informação da densidade, da resistência à penetração que esse solo pode causar, da porosidade, da agregação, são indicadores que nos dão uma ideia se fisicamente esse solo está funcionando bem. Quimicamente é mais fácil, né? Os produtores já estão, em geral, mais acostumados com a parte química. Então é saber o teor disponível de nutrientes para que aquela planta possa absorver, é a capacidade de troca de cátions, é a saturação por base, é o pH, né, que não vai nos dar uma direção aí se há necessidade de corrigir esse solo sob o ponto de vista, né, com o uso de calcário, enfim. E a parte biológica é a mais recente sob o ponto de vista de atuação nossa. Por qualquer que seja o motivo, a gente deixou a parte biológica um pouco de lado e agora vem retomando essas avaliações. Então, entender uma série de processos enzimáticos, né? A biomassa microbiana, como vem funcionando, se ela está metabolicamente ativa, são alguns desses indicadores possíveis de avaliação na parte biológica. Só para finalizar, você viu que eu me empolgo, né, Dani? Mas Celso, por favor, cara, vai me ajudando aqui, complementando, que você tem uma experiência ampla aí, larga e muito importante suas considerações. Mas só para eu finalizar aqui, existe um indicador, que não é o único, obviamente, mas que ele é interessante, que é o carbono. Hoje muitas pessoas aí que estão nos assistindo talvez já tenham ouvido falar, né? Por quê? Porque esse carbono ele está presente no solo, em atributos físicos, químicos e biológicos, está presente nas plantas, nos animais, na água, na atmosfera, até na forma de gases. Então, a dinâmica desse elemento, de novo, não é a única métrica, mas a dinâmica desse elemento nos dá indicações interessantes sobre a saúde do solo, se ele está funcionando bem. Excelente, sempre uma aula falar com o Ado. Sem dúvida. E Celso, complementando, né, então, do ponto de vista prático, né, olhando para nossas fazendas, como que nós estamos olhando a saúde do solo, dos produtores? Primeiramente, a gente tem feito um entendimento, um diagnóstico das práticas que esses produtores utilizam no dia a dia ou vêm utilizando ao longo dos anos. A partir dessa avaliação, é feita a tomada de decisão. Muitas vezes existem práticas que não são necessárias e que por incentivo de vizinhos ou incentivos de outras, de externos, os produtores acabam utilizando de maneira incorreta. Como, por exemplo, fazer uma subsolagem sem medir uma compactação. Não tem a necessidade, não existe tomar uma decisão sem saber se realmente é necessário fazer determinada prática. Então, a gente tem monitorado, tem feito um levantamento, identificando principalmente ações que foram feitas ao longo dos anos e propondo sugestões de melhoria de forma progressiva, identificando o que ele pode fazer, com o tipo de equipamento que ele tem na fazenda e implementando de forma progressiva para que ele entenda a real necessidade de um solo vivo, de um solo sadio, de um solo que devolva para a cultura principal tudo aquilo que ela precisa em forma de nutrientes. Excelente, Celso. E Ado, quais são os impactos, né, de um solo degradado? Né? O que isso reflete ali no dia a dia da fazenda? Olha, acho que o primeiro impacto que visualmente a gente já percebe é no desenvolvimento da planta. O solo, como o Celso bem falou, você também, né, é um alicerce. É dali que as plantas vão se estabelecer e vão retirar água, nutrientes, né? Então, se esse solo não está saudável, se esse solo não está vivo, como o Celso falou, eu acho que esse termo é muito importante, solos vivos, né? E se ele não está, o primeiro reflexo já na planta. O que a gente deve fazer, na minha opinião, é antecipar. Não deixar que a planta já demonstre que ela não está bem. Como? Fazendo essas avaliações, por exemplo, que o Celso falou.
Não vamos esperar que o sistema radicular sofra por não ter um volume apropriado para o seu desenvolvimento. Vamos fazer uma avaliação. Se há necessidade de uma intervenção e se há necessidade, fazer isso de forma antecipada. Vamos fazer uma análise de solo para ver quais são os teores disponíveis de nutrientes. Se houver necessidade, vamos fazer uma adubação. Se houver necessidade, vamos fazer uma calagem, tá? Para eventualmente indisponibilizar alumínio. Não vamos esperar a planta mostrar que está com uma toxicidade. Então, nós temos tecnologia, nós temos informação, tem literatura, tem tabelas, né, para que a gente possa planejar. Acho que a palavra é planejamento. E os colegas aí, os produtores, eles sabem disso, muitos fazem, então eu estou falando algo que estou chovendo no molhado aqui, mas alguns colegas, como o Celso bem disse, não estão se beneficiando totalmente das informações hoje disponíveis e, acima de tudo, da tecnologia hoje disponível. E aí vão amargurar no desenvolvimento da cultura algo que poderia ter sido prioritariamente sanado, né? Premeditadamente já resolvido. Então, o reflexo maior nas plantas, mas a gente pode fazer um monitoramento, uma avaliação a priori, né? E que essas plantas não se deparem. Agora, existem outros, você perguntou do impacto, né? Existem outros impactos que vão além da planta. Por exemplo, há situações em que processos erosivos ocorrem em situação de solo não bem manejado. Então, não é nem necessariamente na planta que a gente vai ver, mas perdas de camadas iniciais, horizontes superficiais do solo por uma erosão laminar, abertura de sulcos, né? E se o negócio for intensificado e evoluir, vai para uma vossoroca. Então, tem sinais também que a gente vê sobre o ponto de vista que não são da planta. Tem as emissões de gases. A gente coleta esses gases com umas câmaras e não é da planta, mas os gases oriundos de processos de decomposição de material orgânico no solo podem nos dar uma ideia também do funcionamento da saúde desse solo. Então veja, coleta-se uma água, a solução do solo, e tem-se uma ideia também dessas dinâmicas. Então eu comecei com a planta, que é um aspecto mais direto, mais, não diria fácil, mas mais imediato e visual, mas há impactos no solo, nos gases, na água, e se tiver um animal ali, ele também pode estar demonstrando, né, alguma deficiência do sistema por não estar bem manejado. Uhum. Extremamente importante analisar isso, né? Quantas perdas podemos ter nas propriedades por um solo degradado, né? E, Celso, existem ações que estamos conduzindo que evitam a degradação do solo e, além disso, que recuperam a saúde desse solo? Sem dúvida, sem dúvida. Existem práticas e práticas legais que conservam esse solo. O que a gente vê na prática, né, é que produtor, se fosse construir uma casa, ele estaria começando pelo telhado. Então ele esquece da base, ele esquece do alicerce. Então ele quer um resultado, mas sem antes preparar um bom alicerce para construir essa casa. E com relação ao solo é a mesma coisa. Muitas vezes ele é esquecido na entre-safra, ele é deixado de lado. Fez a colheita, olha, só vou pensar no meu solo daqui a 4 meses, quando eu tiver que fazer o plantio novamente. Então a gente tem utilizado plantas de cobertura nessas áreas, então que a entre-safra, que ele fique coberto, que o solo fique coberto com plantas de cobertura durante todo o período, minimizando assim perdas, reduzindo impacto de chuva, de eventuais chuvas nessa área, não tendo escorrimento. Então a gente promove essa cobertura, e existem várias maneiras de fazer isso. Pode ser feito consorciado, pode ser feito na safrinha. Existem plantas específicas para essa cobertura. Só deixando bem claro para o produtor que invasoras não são plantas de cobertura, tá? Então a gente tem que sim fazer a planta específica, a cultura específica na região e no momento certo. Puxa, Dani, eu não sei se eu posso intervir aqui, Fique mas eu queria reforçar o que tão bem o Celso falou. O solo, ele não foi criado para ficar descoberto,
para ficar sem ser aportado com materiais orgânicos de forma continuada. Então, realmente, situações em que, depois de uma colheita, ele fique parado sobre o ponto de vista de aporte de material, não são muito interessantes. É uma perda de oportunidade. Eu sei que para o produtor isso significa ações adicionais. Eu sei. Mas cultivar o solo com plantas de cobertura, e eu estou falando cultivar porque essas plantas de cobertura, como o Celso bem disse, não são invasoras ali que você deixa. Devem, na minha opinião, ser tratadas como uma cultura. Tem que fazer uma adubação, mas você colhe os benefícios por muito tempo. Então, puxa, que perda de oportunidade deixar o solo parado, né, descoberto ou com invasoras, quando você poderia, naquele período, ainda aproveitando um remanescente de umidade do solo da cultura anterior, né, daquele período de chuva, fazendo com que uma planta se estabeleça ali, um mix, mais ideal ainda, um mix de plantas que vai retornar uma série de benefícios para o sistema. São plantas cujo sistema radicular podem ajudar na descompactação do solo, são plantas que podem ter a capacidade, junto com os organismos, fixarem biologicamente nitrogênio da atmosfera, são plantas de características diferentes que estão adicionando uma diversidade maior, não só na parte aérea, mas que reflete também uma diversidade mais ampla para o solo na forma de organismos. E esses substratos variados trazem uma série de benefícios para aqueles atributos que a gente falou antes, físicos, químicos e biológicos. Então, que oportunidade interessante, né? Muito bem, viu, Celso? Sem Muito dúvida, bem lembrado. Sem dúvida. Planta de cobertura é o princípio da melhoria e, sem dúvida nenhuma, tem que fazer. Não pode deixar o solo descoberto em momento algum. Nós temos que pensar num solo coberto 12 meses no ano. Nós não podemos permitir que ele fique descoberto em momentos, em momento nenhum, em momentos de aguada, em momentos de seca, em momento nenhum. Excelente, Celso e Ado, né? A importância de manter ali sempre um elemento, né, vegetal, ali ter uma planta no nosso solo para levar todos esses benefícios que vocês bem colocaram. Então, já que entramos no tema de plantas, nós temos mais uma questão nesse sentido. Quando nós falamos em planta, né, o que nós devemos levar em consideração, Ado, no momento de uma recomendação de nutrição, considerando diferentes culturas? Puxa, o que eu vou falar parece meio básico, mas eu tenho certeza que alguns colegas que estão nos assistindo eles sabem, mas não necessariamente têm feito. É algo básico que é a análise de solo, sabe? É um custo pequeno, né? Não requer grandes esforços em comparação ao benefício que você tem de ter realizado essa atividade. Então, coletar essas amostras de solo, levar para um laboratório e, de posse dos resultados, observar ali os teores disponíveis dos nutrientes. Para quê? Para que a recomendação seja pautada, seja baseada em valores específicos daquela sua situação. E não é da fazenda, não é da propriedade, é daquele talhão, é daquele metro quadrado. Quanto mais a gente destinar e especificar o tratamento, melhor vai ser. Não dá para tratar. Imagine um médico que, independentemente do paciente que chegar lá, dá o mesmo remédio. Talvez vá funcionar para alguns, mas não para outros. Na fazenda também tem um monte de paciente ali, né? Um monte de talhão, um monte de diversidade que precisam ser tratados de forma individualizada. A análise de solo específica, quando o indivíduo estratifica a área, né, e tem ali uma série de informações para aquele local, puxa, a taxa de sucesso na produção da planta tende a ser muito maior. Então, me parece que é tão básico falar isso, mas importante. E você colocou um outro elemento aí, Daniela, que é a questão de várias culturas. Então, nós temos mais e mais que pensarmos na adubação do sistema, no manejo do sistema, não das culturas individualizadas. É isso que hoje tem de desafio, né, para que a gente tenha mais e mais sucesso sobre o ponto de vista, lá na primeira pergunta que você fez, da sustentabilidade. É essa visão integrada.
Veja, até programas hoje do governo federal que antes vinham as estratégias de forma individualizada, hoje têm a incumbência ou preconizam o tratamento da paisagem, da forma integrada. Por quê? Porque é assim que funciona na natureza. Até a gente divide, né? Eu fiz isso. Falei, olha, atributos físicos, químicos e biológicos como se fossem diferentes e como se não ocorressem todos ao mesmo tempo. Mas na natureza isso é tudo junto. Então a adubação, a recomendação, seja de práticas de manejo quais forem, tem que contemplar o sistema integrado também. Fácil falar? É um desafio, mas também uma oportunidade para os colegas que estão adotando verem como há um salto, né, de rentabilidade quando essas práticas integradas são enxergadas e conduzidas. Excelente. É uma coisa fácil mesmo de falar, difícil de fazer, só que nós da pecuária leiteira ainda temos um benefício quando falamos nessa adubação, levar nutriente para o solo, que eu acho que o Celso pode complementar, né, Celso? O que nós temos ali que os nossos produtores podem levar em consideração na fazenda? O produtor tem uma riqueza na fazenda que é oriunda, né, da produção de leite, que são os estercos, seja ele esterco raspado e acumulado, seja ele o esterco da cama do compost, seja ele o esterco da raspagem de coxo, que muitas vezes era doado, era dado, era vendido para o vizinho e que hoje passou a fazer parte do plano de fertilização das fazendas. Então a gente solicita que esse esterco tenha uma análise para saber o que ele tem, quais os níveis de nitrogênio, fósforo, potássio. Quando a análise vem de fora, a gente solicita que tenha uma análise de metal pesado para saber se eu não estou trazendo nenhum tipo de substância inadequada para a minha fazenda. E a gente inclui esses estercos, seja ele compostado, seja ele da separação de sólidos e líquidos, seja ele do biodigestor que algumas fazendas têm. Então a gente inclui esse esterco no plano de fertilização das fazendas, pensando não só na melhoria ou na elevação dos nutrientes, né, mas pensando também no enriquecimento, pensando também como aquele solo pode ser melhorado. Né? Eu estou colocando matéria orgânica, eu estou colocando nutrientes que vão ajudar, principalmente a cultura principal, no desenvolvimento, e com isso a gente consegue reduzir fertilizante químico que seria colocado, fazendo com que o produtor economize dentro do sistema como um todo. Né? E isso é importante. Então a gente tem épocas de safra, épocas de safrinha e a cobertura que é colocada nesse intervalo, né? que é a cultura de cobertura. Todas essas etapas são importantes que a gente pense no esterco como uma fonte de nutriente. Isso é fundamental. É uma riqueza que muitas vezes o produtor acaba deixando de lado. Deixando de lado literalmente. Não usava, não gostava, porque achava que era trabalhoso. E quando o esterco passou a fazer parte do sistema como um todo, ele viu que os benefícios são enormes, são fantásticos. Inclusive benefício financeiro, né, Celso? Exato, benefício financeiro. E é nítido, quando a gente coloca em ruas de capineira, uma rua com esterco, uma rua sem esterco, principalmente nessa entre-safra, quando não tem água, é nítido que a planta que recebeu o esterco, ela fica muito mais vigorosa, o rebrote é mais intenso, a coloração é diferenciada, é mais esverdeada, o tamanho, a largura da folha é diferenciada, e isso faz toda a diferença. Não deixa de ser, Celso, nutriente que você está colocando lá, né? Que era da planta, que foi processado pelo animal e que você está devolvendo numa economia circular, que hoje tanto se fala, o produtor faz isso na prática, né? Exato. E veja, a decomposição desse material orgânico é fantástica. Você deixa aquele solo vivo, porque você está dando substrato para os organismos. São fungos, bactérias, algas, protozoários, leveduras, é um conjunto enorme de organismos que têm capacidades metabólicas distintas, mas que, em última análise, vão mineralizar, ou seja, vão transformar aquele composto que é orgânico em formas inorgânicas dos nutrientes, que daí as plantas absorvem. E essa mineralização, ela não é imediata. Ela é um processo contínuo. Por consequência, esses nutrientes sendo liberados paulatinamente tendem a ser melhor
usados pela planta. Então, a eficiência de uso desses nutrientes pela planta, por isso o Celso bem relatou aí que as plantas ficam mais vigorosas. Tá bom, claro, né? Elas estão recebendo, e claro que eu estou falando, mas não parecia ser claro, né? Antes, Não. para os colegas que não usavam essa Eles oportunidade. deixavam de lado. Simplesmente, isso é um problema. O que era um problema no passado, hoje passou a ser a solução. Com tudo isso que acontece no dia a dia. E assim, que muitas vezes eles se enganavam que eu coloco o esterco uma vez e acabou o meu problema, eu não preciso colocar mais. Isso é uma inverdade. Os estercos, a matéria orgânica tem que ser incluída no sistema de forma que planejada, mas que seja feita de forma contínua. Continuando. Excelente. Então, no resumo, a matéria orgânica tem papel fundamental e importante na melhoria e na qualidade dos nossos solos. Sem dúvida nenhuma. Olha, quando eu falei há minutos atrás do carbono, que era um indicador, o carbono no solo, ele não está solto assim. Ele está na forma de constituintes orgânicos. A reunião desses constituintes orgânicos é o que a gente chama de matéria orgânica do solo. Desde frações mais lábeis, mais prontamente decomponíveis, por exemplo, esses dejetos, esses resíduos, esses estercos que o Celso bem falou, são uma forma de aporte de material orgânico que vai sofrer uma série de alterações. O interessante é que, além dos benefícios agronômicos, né, existem benefícios sob o ponto de vista ambiental também. A gente não estava falando da sustentabilidade, não dá para dissociar a parte agronômica da ambiental. Estou fazendo essa separação para dizer que há um benefício ainda adicional que é no sequestro do carbono. Os colegas acho que já ouviram esse termo. É sequestrar carbono, é acumular carbono, mas esse carbono, de novo, não está solto, está na forma de constituintes orgânicos. Essa matéria orgânica do solo tem um papel fundamental. Uma vez essa matéria orgânica estabilizada, como que isso acontece? Por uma série de intervenções, oxidações enzimáticas pelos organismos do solo, uma vez estabilizada, essa matéria orgânica pode ficar no solo por um tempo muito longo, a permanência longa, séculos, milênios. Vejam que interessante, né? No ciclo, era um carbono na forma gasosa, era CO2 que estava na atmosfera. As plantas, via fotossíntese, fotoassimilaram esse carbono na forma de 60 ou mais compostos bioquímicos. Os animais ingeriram, processaram parte, e o dejeto, em última análise, era aquele carbono na forma gasosa que está voltando para o sistema. Se ele é estabilizado no solo, traz uma série de benefícios, né? Essa matéria orgânica estabilizada aumenta a CTC do solo. O produtor tem interesse, essa capacidade de troca de cátions. Reter um cátion temporariamente para melhorar o uso ou aumentar a probabilidade de ser absorvido pelas plantas, para reter um cátion, precisa de uma carga negativa. É essa matéria orgânica estabilizada que gera essa carga negativa. Então, a agregação do solo é importante. Esses processos de interação no solo têm, na matéria orgânica, um componente importante, que funciona como um cimentante, né? Uma cola para juntar partículas variadas de solo nesses agregados, e aí vai. E é substrato, obviamente, para os micro-organismos. Então ataca de novo aqueles atributos físicos, químicos e biológicos que a gente falou. Isso, e para manter esses atributos em constante movimentação, seja o biológico, seja o químico e o físico, para que ele continue ideal, a gente pede para os produtores, ou orienta esses produtores a causar a mínima intervenção nesse solo, para que tudo isso que o professor disse continue funcionando bem. Então, por isso que os sistemas de cultivo mínimo, os sistemas de plantio direto são extremamente importantes nesse momento, porque a gente tem todo esse trabalho de constituição, né, de fazer com que esse solo fique vivo, fique saudável, e muitas vezes, por uma orientação inadequada, tudo isso é perdido quando a movimentação é intensa, seja ela com subsolagem, seja ela com gradagem pesada, então, sem ter necessidade. Então, a gente tem que pensar
na construção, na reconstrução disso tudo e permitir que isso continue, que isso perdure. Então a gente orienta esses produtores a movimentar da forma correta e na hora correta, no momento certo. Sem isso a gente não consegue avançar no sentido de altas produtividades com recurso responsável, com utilização de insumo responsável. Você sabe, Dani, que a gente não combinou não, mas eu tô... nós estamos batendo papo nós dois aqui, viu? Não, e tá excelente esse papo, porque a pergunta era essa mesmo. Quanto práticas de um manejo mais conservador e práticas regenerativas melhora a saúde do solo, pensando aí de evitar, né, aumentar, quer dizer, o plantio direto, Sim. manter solo coberto, é esse mesmo o tópico. O Celso lembrou bem que, às vezes, até de maneira não muito pensada, né, o produtor, até por questão cultural, acha que ele tem que revolver o solo. É claro que eu estou generalizando, tem muitas ocasiões que isso não é feito e tem situações realmente que não tem jeito. Há que se revolver o solo por uma série de razões, mas existem inúmeras situações em que não há necessidade, como o Celso bem falou, e toda vez que a gente mobiliza o solo, sob o ponto de vista daquele indicador da matéria orgânica que você mencionou, toda vez que a gente mobiliza, a gente está privilegiando processos de oxidação, ou seja, transformar aquela matéria orgânica que a gente, com tanto sacrifício, com tanta dedicação fez para que ela fosse paulatinamente aumentando no solo, com eventos dessa natureza a gente pode perder. Transforma constituintes orgânicos que vão ser oxidados para CO2 que vai para a atmosfera. Então, perdeu, né? Perdeu aquele benefício por uma prática não necessariamente adequada ou necessária naquele momento. Então, toda vez que a gente não revolve o solo, puxa, imagina aquele agregado, né? Que lá dentro tem constituintes orgânicos. Esse material orgânico dentro do agregado, ele está protegido fisicamente contra o ataque de micro-organismos. Quando a gente faz um excesso de mobilização, a gente expõe. Aí agora, esse material orgânico vai ser processado, vai ser atacado pelos organismos, e às vezes isso é feito de forma tão rápida que não dá tempo de estabilizar esse material. Aí vira tudo gás que vai para a atmosfera, para a troposfera, e a gente perdeu aquele benefício, né? Então, puxa, para quê, né? Áreas de, como você mencionou, de plantio direto, por exemplo, que nós temos que entender o sistema plantio direto como não revolvimento, né, da área total, só ali na linha de semeadura, a manutenção dos restos culturais na superfície. Quando o Celso falou, tem que deixar o solo coberto todo o tempo, realmente. Às vezes não dá para ter planta vivendo todo o tempo, mas pelo menos que os restos vegetais, os restos culturais, fiquem recobrindo o solo. E a rotação de culturas, sempre que possível, né? Nessas situações, essas áreas de plantio direto têm aumentado a matéria orgânica do solo. A gente usa o carbono como métrica, tem taxas de acúmulo de carbono na ordem de 500, 600 quilos de carbono por hectare por ano sendo acumulados. Então, veja, é um indicador bem interessante de que o solo está sendo bem manejado, né? Exato. E por outro lado, quando a gente pensa no sistema de plantio direto, o número de intervenções que eu deixo de fazer reflete em economia para o produtor. Então, o que ele faria de uma subsolagem, uma gradagem pesada, uma média e uma leve, ele faz uma única aplicação, que é o plantio. Então, a economia é evidente nesse sentido. Além do benefício do solo, nós temos o benefício no bolso do produtor, que deixa de fazer o número de intervenções desnecessárias. Celso, além dessas duas, tem uma redução de emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, que é um outro benefício, e tudo, e tudo isso é a sustentabilidade que você falou. Está tocando nos aspectos dos tripés, né,
dos três, né, Exato, pilares. exato. Do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista social e do ponto de vista de econômico, né? Exato, que é o tema foi a primeira conversa do professor no início, né? A sustentabilidade, é o tripé. Exato. Então, nós estamos nessa jornada, né, de regeneração da Nestlé, né? Nós temos o nosso programa Nature por Ninho, que prega práticas de agricultura regenerativa, falamos sobre plantio direto, planta de cobertura, o quanto nós temos que manter o solo coberto, o quanto nós estamos bonificando nossos produtores para tal ação. E, Celso, como você é um dos nossos consultores em prática regenerativa, está nos apoiando na nossa meta com as nossas fazendas Net Zero também, e levando essas práticas nessas fazendas, na prática mesmo, nós estamos conseguindo observar isso, que a agricultura regenerativa está reduzindo o custo de produção dos produtores e melhorando a saúde do solo? Olha, nós estamos no início de uma jornada que é grande, né? A gente não... nós vamos encontrar bons resultados, sem dúvida nenhuma, a médio, longo prazo. Mas hoje a gente consegue sim verificar, do ponto de vista de melhoria de solo, uma evolução muito grande. Nós temos produtores que, por exemplo, têm usado a cobertura do solo, seja ela verde, né, na forma de culturas, seja ela na forma de palhadas. Então, isso é uma manutenção de solo que não era feito, então a gente tem benefício com isso. Por outro lado, nós temos produtores, fornecedores que já estão fazendo biodiversidade de culturas nessa entre-safra, ou seja, está colocando diferentes tipos de culturas, pensando principalmente em descompactação desse solo, pensando na fixação biológica de nitrogênio, pensando na ciclagem de nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, de formas, e ainda criando com isso a biomassa, Sim. preparando o sistema para receber o plantio. Então, hoje sim, nós podemos afirmar que nós temos evolução grande utilizando essas práticas. Excelente. Iado, para complementar o que o Celso falou, quando nós falamos nessas práticas conservacionistas, uma agricultura regenerativa, a resposta é rápida, é a longo prazo, nós temos que ter um pouquinho de paciência, nossos produtores precisam esperar um pouquinho, como que é? Pois é, isso é um aspecto que é um desafio, porque todas essas práticas que o Celso bem relatou, elas são, de fato, comprovadamente importantes e vão trazer benefícios. Só que, infelizmente, o rito natural desses processos não é tão rápido. Há que se ter uma visão de médio prazo, de longo prazo. O produtor, ele tem uma série de desafios, ele tem uma série de... tem conta para pagar que vence logo, ele tem que apagar incêndio sob o ponto de vista de problemas que acontecem no dia a dia. A gente sabe, são heróis. Mas, se não for pedir muito para os produtores, tem que ter essa visão de médio e longo prazo. Infelizmente, essas práticas, para serem observados os benefícios, elas precisam ser mantidas por um certo tempo. Não vai ser em 1 ou 2 anos que ele consegue observar. A partir de 3, 4 anos, começa a perceber. Então tem que perseverar, mesmo que não estiver vendo, sentindo, notando essas modificações, tem um pouquinho de... Colega, tenha um pouquinho de paciência, continue adotando essas práticas, você não vai se arrepender. Depois de adotadas essas práticas, você vai querer não mais voltar nas práticas anteriores, porque daí tem-se os benefícios aparecendo. Tudo na vida é assim. Existe um momento de acomodação, né? Um momento em que o sistema ele passa por uma série de perturbações até que ele atinja um novo equilíbrio, mas um equilíbrio numa situação melhor do que a anterior. E para isso há necessidade, então, de um certo tempo. Não dá para a gente querer apressar certos processos, certos fenômenos que são naturais e que têm um ritmo, como eu falei, de atividade metabólica, biológica, que a gente pode privilegiar, a gente pode ajudar, mas não dá para acelerar assim. Então, tem que continuar
com essas práticas, né? Tem que esses aportes serem continuados no tempo. Não adianta fazer hoje, depois de um tempo. Tem que continuar a não perturbação do solo. Todas essas práticas que eu não vou repetir, que o Celso tão bem falou. Mas precisa de um tempo, viu, Daniel? Não é assim, Exato. infelizmente. A resposta não é tão Não rápida, Exato, né? é um processo de melhoria contínua. A gente vai sempre melhorar. A gente tem que utilizar de ferramentas para melhorar e quais são, aonde são, o momento que serão inseridas. Aí vai depender de cada propriedade, de cada região, de cada situação, de cada manejo. Exatamente isso que o Ado comentou. Muito bom. E para resumir um pouco desse primeiro bate-papo, essa primeira parte do nosso bate-papo, tem uma questão que alguns produtores enviaram para nós. Já gostaria de agradecer a todos os nossos produtores que enviam pergunta, que interagem nos nossos grupos de WhatsApp. Esses grupos, essa live, o nosso canal Leiteria é feito para vocês, produtores. Podem nos enviar pergunta, que nós vamos ficar muito felizes em levar essas perguntas para o pessoal responder e ajudar você aí na tomada de decisão da fazenda. Mas, Então, não vai fazer pergunta difícil também. Né? Pergunta leve, faz né? pergunta fácil, né? Então, nosso produtor Nilton, Vandrez e o Rubens, lá da nossa bacia leiteira de Ituiutaba, em resumo, as 3 perguntas falam o seguinte: Celso e Ado, como fazer o solo ser mais produtivo, então? Levando em consideração tudo isso que nós conversamos até agora. Olha... Caprichou? Eu falei que não era pergunta difícil, né? Os 3 colegas fizeram. Eu acho que a partir desse momento, as perguntas difíceis passo para o Ado e as fáceis eu respondo. Mas eu vou iniciar e o professor, eu acho que pode contribuir e finalizar. A construção de um sistema produtivo, de um solo rico, que pode passar para a planta, para a cultura principal, todos os nutrientes necessários, ele tem várias etapas, né? Ele não é constituído de uma hora para outra ou de um ano para o outro. Então, ter o entendimento do que é feito hoje e, com isso, tomar a decisão do que vai ser feito daqui para frente. Eu acho que esse é o primeiro passo. A partir desse momento, uma boa análise de solo e aí sim entrar com as recomendações necessárias. Certo, professor? Mas você já respondeu, Celso, e o produtor, ele tem nas mãos esses mecanismos, essas informações para adotar, né? Eu imagino que na correria, no dia a dia, alguns acabam não se beneficiando, né, dessas informações que são oriundas, essas análises de solo que o Celso falou, são oriundas de inúmeros experimentos que foram feitos no passado para chegar com essas taxas, com essas tabelas de recomendação. Então não é uma coisa assim, né, do nada. Ela tem toda uma ciência por trás, tem toda uma... né, foram testados em situações diferentes, de climas distintos, de solos contrastantes, né, com culturas obviamente variadas. Então essa é a sequência, né? E acompanhando o solo. Eu estou fazendo um paralelo com o médico, por quê? Porque todo mundo já foi no médico, né? Espero que pouco, mas... porque quer dizer que daí tá bem, né? Mas o médico, ele também faz isso. Ele pede um diagnóstico, então ele dá um exame de sangue, de urina, tal. Às vezes, isso num primeiro momento, né? A gente faz os exames, leva lá, daí ele vai prescrever um remédio. Mas não acaba por aí. Você tem um retorno lá, depois de algum tempo, para saber se aquele remédio está fazendo efeito. E aí podem ser solicitadas outras avaliações para ver se aquilo lá está indo bem ou não. Então é feito um monitoramento. É o mesmo que o Celso falou. O exame inicial nosso é a análise. Né? Tem um monte de análise que hoje é possível ser feita, né? E que vão dando respostas para o produtor. Ele vai adotando essas práticas. Dissemos que precisa ter um pouquinho de paciência para que esses resultados comecem a ser observados. Faz um monitoramento, faz uma outra análise, ele vai acompanhando, cada vez ele vai conhecendo mais e mais aquele ambiente. E ninguém conhece o solo, a planta, melhor do que o produtor ali. Ele está no dia a dia, ele está vivendo aquilo, está respirando aquele ambiente continuamente. Esses resultados servem para ir
dando segurança para que ele vá continuando naquelas práticas e fazendo eventuais ajustes de rota, o que é natural, né? E então, puxa, acho que nós temos tudo aí nas mãos para ter essa construção, né, com melhoria contínua, com a adoção dessas práticas aí. Excelente. Eu fui observando algumas palavras que nós conversamos durante esse bate-papo e nós falamos bastante sobre carbono, solo, sequestro. E, Ado, então, é possível sequestrar carbono utilizando o solo? É isso mesmo? Opa! E aí, Dani e colegas, eu vou só, se você me permite, dizer o porquê esse sequestro de carbono no solo é tão importante. Primeiro, ele é uma consequência das boas práticas de manejo. Na minha opinião, ninguém deve fazer ações ou adotar práticas para sequestrar carbono. O carbono é um resultado, é uma consequência da adoção dessas boas práticas. Toda vez que o indivíduo aumenta a produtividade de maneira sustentável no seu sistema, se ele está colhendo mais alguma parte da planta, também está retornando mais material para o solo, seja na forma de sistema radicular, que às vezes a gente esquece. O sistema radicular tem uma contribuição para esse sequestro de carbono que pode chegar a 60%, 70%, dependendo da situação. Ou seja, uma parte importante que as raízes estão prestando. Elas não só retiram algo do solo, como água, nutrientes, mas elas também retornam compostos orgânicos de baixa massa molecular, exudatos, que são carbono, são formas de carbono. São constituintes orgânicos que os organismos vão processar. A própria raiz, quando morre, vai sofrer processo de decomposição. Tem a parte aérea que também retorna. Isso é forma de sequestrar carbono, como consequência das boas práticas de manejo. E aí tem um aspecto quantitativo e qualitativo. Eu já falei do qualitativo. Em outra conversa anterior nossa aqui, minutos atrás, falei, olha, essa fração estabilizada do carbono na forma de matéria orgânica pode ficar lá um tempão, né, no solo. Séculos, milênios, foi isso que a gente falou. Sob o ponto de vista quantitativo, é possível mensurar isso. A gente faz uma avaliação de quanto de carbono tenho no tempo 1 e quanto eu vou ter lá no tempo 2, 3, 5, né, após a adoção dessas práticas de manejo. A diferença de carbono, a gente está supondo que está aumentando em função das boas práticas de manejo, isso daí é o sequestro, né? É a adicionalidade causada por adoção de práticas conservacionistas, regenerativas, no carbono do solo. E eu não sei se os colegas sabem, mas globalmente falando, não estou falando de uma área específica, de um país, globalmente falando, porque senão a gente não tem esses valores para cada lugar, é uma coisa, né? Mas então, globalmente falando, onde a gente tem carbono, né, na biosfera terrestre? A gente tem na atmosfera, nas plantas e no solo. Tem nos animais também. Mas veja, vou pegar só esses 3 primeiros compartimentos. Eu não sei se os colegas sabem, mas na atmosfera, globalmente falando, nós temos em torno de 750 bilhões de toneladas de carbono. A gente usa uma unidade que é meio chata do sistema internacional, que é petagrama, 10 a 15 a grama, 10 elevado a 15 gramas. Mas vamos pensar em bilhões de toneladas. Então nós temos 750 na atmosfera. Bastante. Se a gente pegar as plantas do globo todo, tem uma incerteza, uma faixa aí, porque é difícil estimar isso, mas vamos pegar o valor em torno de 550. Puxa, bastante carbono também, né? 550 bilhões de toneladas nas plantas. Globalmente falando nos solos, nós temos 1.500 a 2.000. Ou seja, nós estamos falando de 3 vezes, 4 vezes mais carbono no solo do que o que a gente encontra nas plantas e na atmosfera. Veja que compartimento importante. Ah, mas isso é 1 metro de profundidade, né? De 1.500 a 2.000 petagramas ou bilhões de toneladas. 1 metro. Mas onde eu mais impacto, onde eu tenho mais ações, é nos primeiros 30 centímetros, a camada arável. Tá certo. Nessa camada nós temos 800 petagramas. 800 bilhões de toneladas de carbono. Mais do que os 550 que tem na vegetação, mais do que os 700 que tem na atmosfera, 750 que tem na atmosfera. Então, sequestrar carbono no solo é uma questão de quantidade
que o solo é um compartimento importante, é uma questão qualitativa de estabilizar esse carbono e pode valer crédito. Hoje não é algo tão assim relevante sobre o ponto de vista da agricultura, pecuária e silvicultura, mas tende a ser uma forma de monetização, de remuneração daqueles que estão lá na linha de frente, são os nossos produtores, os heróis, que adotando práticas de manejo como consequência, de novo, estão acumulando carbono no solo e devem ter uma remuneração para isso. Celso, e olha que bacana o que o Ado falou. Nós, então, como temos o solo, né, as propriedades têm ali, fazendo essas práticas, podemos levar carbono para o solo, aumentar esse estoque de carbono, porque nós, falando da atividade de leite, nós temos o elemento vaca ali nas fazendas, né, que estão emitindo carbono. Então, se nós olhamos esse cenário e sabendo das emissões, de todo o aquecimento global, de tudo que vem acontecendo, podemos resumir que sim, a nossa atividade emite carbono, mas ela também sequestra. Exato. A vaca passou de problema a ser parte da solução dos nossos problemas, né? Então, é importante, é uma personagem importante nisso tudo, porque sem ela a gente não ia pensar em fazer um manejo adequado para produzir um volumoso de qualidade, que ela possa produzir mais leite e automaticamente o ciclo fechar. Então, a vaca é importante. Você sabe que eu deixaria ainda mais amplo, né? Olha, de todos os setores produtivos, todos eles, com relação a esse assunto de aquecimento global, mudança climática, todos eles têm que reduzir as emissões de gases, todos eles, incluindo o nosso, agricultura, pecuária, silvicultura, todos têm que reduzir. Mas o único setor que consegue, além de reduzir as emissões, sequestrar carbono é o nosso. A indústria não faz isso, o setor de transporte não consegue fazer isso. Então o nosso é parte da solução. Emite gás? Emite, como todos os setores. Tem que reduzir? Tem. Mas também é parte da solução nessa remoção. O importante aí, Dani, é fazer esse balanço. Entre tudo, Exato. Balanço é entradas e saídas, não é assim? Exato. Balanço financeiro, não é assim? Quanto entrou, quanto saiu. Espero que saia pouco, né? Entre bastante. Mas todo balanço é assim. O de carbono não é diferente. É quanto sequestrou, quanto emitiu. A gente espera que esse balanço seja benéfico, né? Que a gente consiga mais sequestrar do que emitir. Mas as emissões são inerentes a qualquer sistema. O que a gente pode fazer é reduzir até um determinado ponto e tentar sequestrar o máximo possível para que esse balanço fique benéfico. Muito bom. Passou tão rápido nossa live, né? Já estamos caminhando para o final. E para finalizar, eu gostaria muito que você, Celso, e você, Ado, deixasse uma mensagem para os nossos produtores, né? Que ele olhe para o solo dele depois desse nosso bate-papo e vê ali uma oportunidade mesmo de um solo saudável, de um solo que sequestre carbono, que tenha benefício para as mudanças climáticas, que seja um solo sustentável. Olha, produtor, nossos fornecedores e nossas fornecedoras, a mudança é difícil, a gente sabe disso, mas o fato de não tentar ou de não mudar vai tornar o processo ainda muito mais difícil lá na frente. O conselho, a recomendação, a sugestão que eu deixo para todos vocês é que iniciem esse processo com o suporte que a empresa, que a Nestlé está dando, com o suporte que os técnicos estão dando, porque no futuro vocês serão muito bem recompensados por isso. Puxa, falou bem, hein, Celso? O que eu vou falar agora? Olha, professor. Eu vou falar o seguinte, que dividir minha resposta aqui, né, meu comentário em duas partes. Uma, produtores, produtoras que já estão adotando todas essas práticas e tal, e que são muitos, a gente sabe. Nossa, eu tenho orgulho do tipo de agricultura, de pecuária e silvicultura que a gente faz aqui no Brasil. Eu tenho orgulho. Eu não vejo nos outros países níveis tecnificados, comprometimento que nós temos aqui no Brasil. Nós temos mais e mais que mostrar esses casos de sucesso para que os outros países também reconheçam, né? Então, para esses que já adotam, parabéns,
né? A gente sabe que a jornada não é simples, a gente sabe das dificuldades do dia a dia, né? De todas as limitações que existem, mas as oportunidades também existem, né? E estão cada vez mais e mais intensas, mais numerosas essas oportunidades. Então, parabéns para os que já adotam essas práticas, tenho certeza que são muitos. Para aqueles que ainda não adotam, comece numa pequena porção da sua propriedade. Se você não quer arriscar, tem incerteza e tudo, isso é natural, né? Os sociólogos, os psicanalistas falam que a coisa mais difícil é mudar. Você falou, né? Você começou essa mudança, né? É inerente do ser humano ter dificuldade. Mas comece numa pequena porção da sua propriedade. Eu tenho certeza que se você conduzir adequadamente, você não vai se arrepender e não vai querer voltar, vai querer aí expandir para toda a sua propriedade, né? Não perca essa oportunidade, né? E finalizo aí agradecendo a oportunidade, né, que a gente está tendo de bater esse papo aqui. Puxa, para mim uma satisfação tão grande conversar com o Celso, com a Dani aqui sobre esse assunto que a gente passou muito rápido mesmo, né? O tempo, a gente vai se empolgando e se você não breca a gente aqui, Dani, a gente vai falando mais do que deve. Então, muito obrigado pela oportunidade, aos colegas aí que estão assistindo, obrigado pela atenção e eu estou à disposição. Grande abraço a todos e vamos em frente. Nós da Nestlé que agradecemos muito você, Celso, e você, Ado, por participar conosco, contribuir aí bastante com conhecimento, levar conhecimento aos nossos produtores e deixar essa nossa cadeia cada vez mais sustentável e produtiva. E para finalizarmos nossa live, nós temos o nosso brinde com leite. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Vamos fazer um brinde aqui, né? Brinde. Um brinde. Viva! Viva!